Irmãos, vocês têm visto nas nossas redes sociais, a gente tem falado que hoje começa uma série nova, a gente vai ver os profetas menores, que não são chamados assim pela estatura, mas pelo tamanho dos livros. São livros menores. E mesmo sendo livros menores, vai ser um grande desafio a gente abordar um livro por vez em cada domingo em mais ou menos meia hora. Mas a gente vai dar o melhor, vamos tentar. Tá bom? Mas a ideia nossa principal é que vocês se sintam estimulados a ter um contato em primeira mão com os profetas menores, que são uma parte da Bíblia que normalmente a gente não lê tanto assim. A gente lê muito o Novo Testamento, alguma coisa dos Salmos, Gênesis no começo do ano, quando a gente está tentando engatar um plano de leitura bíblica, que normalmente não vai até o fim do ano, mas os profetas menores, por ficarem ali no finalzinho do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a gente não consegue ler tanto assim. E são livros muito ricos, muito preciosos. Eu deixei alguns slides, daqui a pouco eles vão ser projetados. Aí, ótimo, pode passar, por favor. Alguns lembretes, antes da gente começar a ver o livro de fato. Como são livros pequenos, são livros menores, eles são maratonáveis. A gente usa essa expressão da maratona para séries, a gente faz maratona de série na Netflix, né? E se você tem o poder de fazer maratona de alguma série ou em outra plataforma de streaming, você consegue ler os profetas menores tranquilamente. Né? Mesmo Oséias, que tem 14 capítulos, alguns deles bem curtinhos, dá para ler tranquilamente, com calma, em meia hora, 40 minutos no máximo, tranquilamente. É possível. Então, a minha recomendação primeiro é isso. A gente não tem tanto hábito de ler livros inteiros da Bíblia e aprender o conteúdo deles como um todo. Isso, a gente não faz isso com outros livros que a gente lê. A gente não pega lá, sei lá, Senhor dos Anéis, aí lê uma página e fala assim, pronto, hoje eu já li o suficiente de O Senhor dos Anéis. Não, a gente lê muito, né? Livros maiores a gente lê todos. Com a Bíblia a gente costuma ler 2 versículos ali e tal, um capítulo, e às vezes a gente não consegue aprender certas coisas que uma leitura mais, tipo maratona mesmo, pode dar para a gente. Tá? Então, a primeira recomendação é essa. Vamos treinar essa nossa capacidade de leitura do livro bíblico inteiro, para pegar a sua mensagem como um todo, e dá para ter um proveito espiritual, sim, dá para ter uma nutrição da alma boa fazendo isso. Segunda recomendação, especialmente no livro de Oséias, leia numa versão dessas que são mais parafraseadas, tipo Bíblia Viva, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou a Mensagem. Por quê? Especificamente no caso de Oséias é um livro bem cheio de figuras poéticas, referências geográficas, trocadilhos com nomes, com significado de nomes no original. E numa tradução um pouquinho mais formal, fica difícil da gente pegar isso numa leitura mais fluida, mais corrida. Então, eu recomendo muito que você faça essa leitura numa dessas versões. Quem usa a Bíblia de celular ou de computador consegue isso facilmente, é só trocar ali a versão. Tá bom? É interessante isso, porque não existe a versão, né, mais adequada. Às vezes, para um tipo de leitura, uma certa versão é melhor, às vezes, para uma leitura mais de estudo, outra versão é melhor. Então, essa recomendação fica para essa leitura de maratona mesmo. Tá bom? E outra coisa, eu preparei um guia, o pessoal que cuida da transmissão deve ter colocado, ou está colocando na descrição do vídeo, o acesso para esse guia. Quem está aqui, quando chegar em casa, vai poder pegar. É um guia pequenininho, tem só uns lembretezinhos, mas no final tem alguns recursos. Eu deixei uma música, um texto em que Oséias fala na primeira pessoa do singular, é a história, o relato do livro, mas contado pelo próprio
É um trabalho que um pastor norte-americano fez, alguém traduziu e ficou muito legal. Está tudo lá, tem uns vídeos também, uma pregação rápida. E eu recomendo, que são também recursos que ajudam a gente a trabalhar outras formas de se engajar com o texto. E aí a gente consegue resgatar um pouco do impacto que ele teve para os primeiros leitores. Mas vamos lá. Uma outra coisa importante é que o profeta Oséias, ele tem uma característica que ele fala de um juízo, ele anunciava que devido ao pecado do povo, haveria um problema. O povo assírio, a Síria era um império que estava crescendo na época, já estava bem grande, seria um instrumento de Deus para trazer juízo sobre o reino de Israel e também no reino de Judá, mas principalmente o reino de Israel. E aí, normalmente as nossas Bíblias vêm com mapas no final e a gente dificilmente os consulta, né? E às vezes perceber o contexto ali geográfico do que ocorre ajuda a compreender melhor. Tá? Então, pode passar, por favor? Ok. Quem está aqui está meio difícil de ver, ainda bem que hoje não está tão claro, mas dá para ver. Essa parte mais colorida do mapa é o Império Assírio. Havia algumas... ele está colorido porque cada pedacinho é de uma época que ele foi crescendo. Tá? Mas dá para ver que ele é grandão. Pode passar para o seguinte, que tem um quadradinho? Aquele quadradinho ali é onde ficam os reinos de Israel e Judá. Pequenininhos em relação à Síria. Tá bom? E aí a gente vai dar um zoom nesse quadradinho agora. E essas linhas que aparecem aí são as campanhas que a Síria fez na região de Israel e Judá. Então teve vários ataques e a maioria desses que estão nesse mapa aqui foram feitos nesse período em que o ministério de Oséias aconteceu. Okay? E então a profecia de Oséias a respeito do juízo de Deus por meio da Síria aconteceu de fato, porque isso aqui aconteceu mesmo, tem evidências e relatos. Ok? O verso que estava no slide anterior é no capítulo 11, fala o seguinte, capítulo 11, versos 5 a 7. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. Lembram que o povo foi escravo no Egito? E dessa vez o juízo não seria por meio do Egito, que era uma nação forte, mas no sudoeste ali, mas viria por meio dos assírios. A espada cairá nas suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Então a dureza do coração do povo levou a isso. Isso Oséias tem em comum com vários profetas, essa coisa de alertar a respeito de um juízo que virá. Tá? Isso não é um tema, algo tão popular hoje em dia, mas faz parte da revelação da Escritura e não tem como fugir. Mas tem uma característica de Oséias que é muito peculiar, que é a do profeta encarnar a mensagem na sua vida familiar. Isso é bem peculiar de Oséias. E não é exclusividade dele. Nós, por exemplo, há pouco tempo estudamos Tiago aqui, e no capítulo 4 ele se dirige à igreja e fala assim, adúlteros e adúlteras, ou infiéis. Porque a nossa relação com Deus ela é frequentemente comparada com o casamento. E o casamento também reflete essa natureza pactual do amor divino por nós. Tá? Ontem eu tive o privilégio de começar o dia vendo uma cerimônia de renovação dos votos matrimoniais, um casal muito amigo que estava celebrando um aniversário de casamento e decidiu fazer isso. E foi muito lindo. Isso toca a gente. Eu gosto quando a gente tem casamentos aqui, no Antigo Normal a gente tinha, teremos futuramente, né? Mas é muito legal, no meio da cerimônia, experimentem fazer isso, parar um pouco e olhar para trás. Olhar para o rosto das pessoas que estão participando como
vendo a cerimônia, né? Não os noivos. Os noivos sempre estão felizes, o pai da noiva chorando, é a mesma coisa. Mas os convidados normalmente ficam radiantes. Tirando alguns adolescentes que ficam no celular, o resto está todo mundo radiante, algumas mulheres choram, porque é um negócio que toca a gente, né? Remete a muitas coisas, remete a pai e mãe e remete ao amor de Deus, né? Paulo fala isso lá em Efésios 5, que a relação matrimonial ela tem a ver com o amor divino, tem a ver com essa relação do Senhor com o seu povo por meio de uma aliança. No caso de Oséias, a vida familiar dele era uma parábola, uma metáfora da sua mensagem. E isso é bastante impactante. Deus manda que Oséias se una a uma mulher. Deus diz no capítulo 1, verso 2: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. É forte, é pesado para nós numa leitura. É uma questão que a interpretação às vezes é difícil. Há pessoas que dizem que não é algo tão literal assim, alguns dizem que sim. Mas o foco principal é que esse relato aqui da vida familiar de Oséias é uma ilustração clara do que ele viria a falar. Então, nos primeiros 3 capítulos, a gente tem alguns juízos proferidos no capítulo 2, mas o livro, isso aqui dá a essência do livro é baseada nisso aqui. O prefácio, às vezes um prefácio de um livro já dá uma visão geral, né? Isso aqui é mais ou menos um prefácio que dá a ideia geral de Oséias. E aí eu fiz uma tabelinha ali com os nomes dos membros da família, do núcleo familiar ali de Oséias e o significado que isso tinha. Gomer era uma prostituta, muito provavelmente uma prostituta cultual. O que é isso? Quando a gente lê na Bíblia Baal é uma palavra que significa mestre, às vezes até marido ou senhor. E Baalim é no plural, porque no hebraico, quando termina com in, é plural. Então, Baal era um nome genérico para vários deuses cultuados naquela região, em vários povos, por vários povos. E Gomer, provavelmente, segundo alguns comentaristas, era uma mulher que fazia esse tipo de trabalho. As pessoas iam em rituais de adoração a esses deuses da fertilidade e tinham relações com prostitutas cultuais. É uma interpretação possível. Ou ela era mesmo uma moça que exercia o trabalho de meretriz. Mas o significado disso, na verdade, a gente tem que focar mais no significado disso para a mensagem de Oséias, é que a terra havia se prostituído e se desviado do Senhor. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, será que era assim? Na verdade, a gente está tirando o foco da gente, né? Tem um tipo de pergunta que a gente faz para o texto bíblico que meio que desvia da gente. A gente fala, não, mas será que é isso mesmo? Não tira o foco, é para a gente mesmo. Tá? Nós somos o povo de Deus e mais importante do que saber os detalhes da carteira de trabalho de Gomer é como que isso tem a ver com a gente. O que isso tem a ver com a gente. Tá? E aí nasce o primeiro filho. Provavelmente só esse aqui foi filho de Oséias mesmo. Os outros, o texto não dá muita margem para a gente entender que são filhos de Oséias mesmo. Mas uma filha se chama Desfavorecida, um filho se chama Não Meu Povo, e esse primeiro filho, Jezreel quer dizer semente, brotar, ou coisa ligada a sementes, mas também é o nome de um vale onde houve algumas derrotas militares do povo de Israel. E aí é interessante, eu botei 2 colunas, porque num primeiro momento Deus apresenta uma palavra de juízo, mas no trecho seguinte do texto Deus dá uma palavra de esperança e de restauração. E aí tem alguns trocadilhos com os nomes. Por isso que é importante, às vezes, usar uma tradução mais parafraseada, mais explicadinha, para pegar essas coisas. O Vale de Jezreel é um lugar de
de luta militar, de derramamento de sangue por conflitos, mas o significado de Jezreel quer dizer brotar, semente, florescer. Então, por isso que na coluna da promessa de restauração, Deus fala, olha, os filhos de Judá e de Israel se congregarão, porque grande será o dia de Jezreel. Vamos lembrar que no Antigo Testamento a gente tem muito essa coisa de ter muitos filhos é uma grande bênção. Para um povo cuja sobrevivência depende da grandiosidade numérica, isso é muito importante. Lembrem lá do comecinho de Êxodo, quando o povo ficou numeroso e isso preocupou o faraó, lembram? Então, ser frutífero, crescer, multiplicar é importante, é uma bênção. E os filhos de Judá e Israel se congregarão, haveria uma reunião. Ao mesmo tempo que Deus quebraria o arco do povo de Israel no vale de Jezreel. Então você tem juízo e uma promessa de restauração, em momentos diferentes do texto. O segundo nascimento desse casamento, que talvez não seja filha biológica do Oséias, é a desfavorecida. Isso aqui já é uma tradução, tá? Algumas Bíblias trazem um nome em hebraico, talvez na sua Bíblia aí já esteja de outra forma. Não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Está no capítulo 1, verso 6. Mas no capítulo 1, do verso 2, está assim, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Novamente, Deus com uma palavra de juízo, por meio da vida do profeta, mas também uma palavra de esperança e restauração. E o terceiro nascimento desse casamento se chama não meu povo. Vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Verso 9 do capítulo 1, mas no verso 10 já fala assim, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, quando você lê o livro do profeta Oséias, pode parecer que há uma parte fala que vai ter juízo, outra fala que vai ter uma restauração, mas é assim mesmo. É isso mesmo. Mesmo o juízo de Deus, ele vem com um amor junto. Ok? Às vezes a gente enfatiza só um desses elementos, mas os dois coexistem. E se a gente tem dificuldade de uni-los, o problema está em nós, não no Senhor, nem na Escritura. No capítulo 3, a gente tem um outro trecho que a interpretação diverge de alguns autores, que Deus diz, vai outra vez e ame uma mulher que é amada por outro, e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora estes olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Porque os bolos de passas eram oferecidos nesses rituais também de fertilidade. Tá? O povo estava envolvido aqui muito com a adoração de deuses outros, tá? E não o Deus de Israel. Deus que havia se revelado. E aí já vem na primeira pessoa. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Mais uma vez, a vida do profeta é uma metáfora, uma parábola da sua mensagem. O que acontece aqui? Alguns dizem que essa moça é Gomer mesmo, outros falam que pode ser outra mulher. Mas a maioria entende que é a própria Gomer mesmo. Depois que ela se afastou dele, voltou à prostituição, ele vai lá e compra ela. Alguns dizem que ela já estava atuando como escrava, alguns sugerem que ela estava atuando como escrava para pagar coisas, enfim. Algumas especulações sobre o texto. Mas o fato é que Oséias vai lá e paga um valor alto por ela. Qualquer semelhança com um resgate feito por um Deus amoroso, com um valor muito caro, o sangue do seu próprio filho, não é mera coincidência. E um detalhe, a gente lê assim 3 capítulos, parece coisa que aconteceu rápido, mas não. Essa mensagem proferida por Oséias por meio da sua vida familiar, ela acontece
leva um tempo, né? Uma gestação leva uns 9 meses, às vezes menos, às vezes quase mais, mas né? Uma semana, 2 a mais. E é dito também que teve um período de desmame, que não tem como a gente chutar qual foi esse período no texto. Então, 3 filhos, vamos colocar aí uns 4 anos, mais ou menos, para que isso tudo acontecesse. Tá? Ter 3 filhos, ter um período de desmame de um, de outro, um intervalinho ali, nem sempre a gente engravida tão rápido, né? As mulheres, no caso. Então, é bom lembrar disso, é bom lembrar dessa dimensão mais de carne e osso da narrativa. Por isso que eu recomendo muito esse texto que eu coloquei o link lá no guia, para a gente resgatar essa percepção, porque numa leitura assim, esse impacto se perde um pouco. Normal. Bom, nos capítulos 4 a 13, existem aí sim acusações, palavras de juízo, condenações para pecados específicos do povo ou pecados específicos de grupos do povo, sacerdotes. É uma parte que, pelo tempo, não vai dar para a gente ler. Mas os primeiros 5 versículos do capítulo 4, eles dão uma resumida nessa parte do texto. E eu vou ler aqui. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. 2 pontos. Aí vem o problema. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Se nós fôssemos pegar estatísticas atuais de homicídios, divórcios, violência doméstica, corrupção, violação de tratos comerciais e de outros tipos de acordos e alianças, isso é um retrato muito próprio para o nosso contexto de Brasil hoje. Né? Somos um povo bastante violento, temos violência doméstica, houve um acréscimo disso nesse contexto de pandemia. Então, essas acusações e juízos são válidos para a gente hoje, são válidos como alerta. E por isso a terra está de luto, verso 3, e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. E aí Deus começa a dirigir um juízo específico com os sacerdotes que deveriam zelar pela vida espiritual do povo e não estavam cuidando. Tinha um sincretismo religioso forte, também é outra característica nossa no Brasil. Tem muita mistura de Bíblia com outras coisas acontecendo por aí. E às vezes a gente embarca, por mais que a gente não queira aceitar isso, mas às vezes acontece. Enfim, é o que acontece um pouco na nossa vida. Mas, e aí tem vários juízos. E eu recomendo que você leia essa parte do livro, do capítulo 4 ao 13, com muito cuidado. Tente identificar quais são os pecados, quais são os grupos, e traçar paralelos, ver o que a gente tem na nossa sociedade que se assemelha. Não para você apontar o dedo, mas para você discernir o que disso está em você. Tem um autor, acho que ele é holandês, tem uma notinha no livro dele, um negocinho pequenininho, que ele fala assim, olha, os profetas menores são muito adequados para a nossa sociedade de hoje, porque eles falaram para um contexto de uma sociedade que tinha perdido a influência ainda dos princípios da palavra de Deus, mas não era completamente ignorante. É muito parecido com o nosso cenário mesmo. Né? A gente tem uma influência cristã na formação da nossa sociedade brasileira, um alicerce bíblico fraco, sim, umas peculiaridades ali e tal, mas tem alguma coisa. As pessoas não são completamente ignorantes, elas sabem
que adulterar é errado. As pessoas sabem de tudo isso, nós sabemos. Não precisa vir para a igreja para saber, todo mundo tem uma noção disso. Roubo, a gente tem uma noção disso. Mas a mensagem dos profetas menores ela é adequada porque ela trata especificamente e ela traz também coisas que faltam, como no caso de Oséias, essa mensagem do amor de Deus. Um amor que insiste em amar um povo que é adúltero, infiel, um amor que convida, um amor que chama, um amor que procura atrair novamente, mesmo que nós nos recusemos a aceitar. E o capítulo 14, que fecha o livro, ele tem algumas palavras importantes nesse sentido, desse amor insistente de Deus que chama a gente. Vamos começar a leitura. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. O convite para voltar. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor dizendo. Deus até diz o que a gente deveria dizer. Tá? Perdoa nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. É interessante que aquele texto que nós lemos no início da escola dominical, ele está no capítulo 6, e logo depois Deus diz assim, mas vocês são meio falsos, o amor de vocês é muito passageiro. Tá? Oséias nos convida a ter um amor genuíno, diante desse amor insistente de Deus. É possível ter um amor passageiro, fugaz, rápido, efervescente. E a gente tem que ter esse cuidado. Nem toda manifestação emocional ou reação que a gente tem é, de fato, um arrependimento e uma conversão. É possível se arrepender de verdade sem derramar uma lágrima. E é possível derramar muitas lágrimas de emoção e não se arrepender. É preciso discernir isso. E Deus diz aqui, olha, tragam um arrependimento, não novilhos, mas um arrependimento de lábios, um sacrifício dos lábios. Isso também é uma outra característica que difere muito do culto a Baal. Por quê? Essas divindades assim de fertilidade, elas requeriam o quê? Rituais e sacrifícios, mas não uma mudança de vida. E quando Deus diz lá, sacrifício quero e não... misericórdia quero e não sacrifícios, que também está aqui em Oséias, a gente não vai ler agora, mas quando você ler você vai ver, e esse versículo é famoso, é justamente isso, a vida com o Senhor é diferente, ela requer uma vivência prática, Deus quer um tipo de relacionamento nós uns com os outros, por causa da aliança com o Senhor, diferente. Então, em resumo, a gente pode, por exemplo, praticar um cristianismo que é semelhante a esse culto a Baal. A gente vem domingo, canta uma música, não faz algumas coisas, mas a essência da coisa, que é a da misericórdia, do amor que se manifesta na prática, como nós temos visto à noite, nos nossos cultos, isso é o que caracteriza de fato uma vida com o Senhor. Então é possível a gente ter um cristianismo meio pagão nesse sentido, porque a gente só está nas práticas externas e não numa mudança interior de fato. Mas como que a gente faz essa mudança interior? Verso 4. Tá? Vou curar a rebeldia deles. Isso é Deus falando. O verso 3 tem a continuação dessa oração que o povo deveria fazer de arrependimento. Mas no verso 4, vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Vou curar a rebeldia deles. Tem outros textos que dão essa ênfase. Lá em Lamentações tem uma oração muito bonita. Converte-nos a ti e seremos convertidos. Nós não conseguimos mudar nós mesmos sozinhos. É o Senhor, é o Espírito Santo. Se nós já reconhecermos isso e nos entregarmos a Ele, de fato, já é o começo dessa mudança. Porque nós não podemos sozinhos fazer isso. É como um autor famoso aí falou, arrependimento é como se Deus emprestasse um pouquinho dele para a gente conseguir se arrepender. Porque só quem é bom pode se arrepender, mas só quem é mau precisa se arrepender. E essa é a nossa situação.
Então, e aí Deus coloca uma promessa, né? Verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e alçará suas raízes como o cedro do Líbano. E aí vem várias metáforas, várias comparações de como essa bênção posterior, essa restauração se manifestaria. E aí o verso 9, que é o fechamento do livro. Quem é sábio, que entende estas coisas? Quem é inteligente, que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E essa é a conclusão perfeita de uma mensagem dessa. Deus convidando o povo para escolher. Isso é muito comum na Bíblia. Depois de anunciar um oráculo, uma palavra de juízo e, ao mesmo tempo, uma declaração do amor divino, vem essa coisa. Toma uma posição. Como disse Elias lá no Monte Carmelo, né? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Ou Tiago também, a gente leu, né? Que ele fala gente que de coração duplo. Tiago também usou essa expressão e está fresco na memória ainda. Tome uma posição, essa é a palavra, tá? Mas não é, como eu falei, é uma posição que vem como resposta a esse amor insistente de Deus. Gomer, essa mulher que acaba tendo relações com outros homens, é uma figura de nós. Nós. Muitas vezes, as nossas obras, que são como nossos filhos, manifestam outra coisa. Né? Muita gente, quem é pai aqui sabe, as pessoas olham e falam assim, parece com o pai, parece com a mãe. E se de repente não parece com nenhum dos dois, né? Pode ser uma indicação de que está havendo aí alguma coisa errada. Quando as nossas vidas manifestam frutos que não são de acordo com o caráter do Senhor, isso é uma indicação de uma espécie de adultério. Certo? E o amor do Senhor não muda, o amor do Senhor permanece, e Ele quer que nós tenhamos essa mudança, como resposta a esse amor. Ele pode, às vezes, usar meios duros para nos trazer de volta, mas o que o motiva é o seu amor. E fica aí a escolha. Leia Oséias, leia em espírito de oração e permita que a Escritura fale com você, que o próprio Senhor fale e tome uma posição. A gente está sempre sendo chamado a isso, porque a gente sempre precisa disso. Que o Senhor nos abençoe e